Olá, amados. Nós temos que ter muito cuidado nesses últimos dias com essa apostasia que está aí agora. Essa apostasia que é esse falso apocalipse, que também é o último livro das Escrituras, que está sendo falado nos últimos dias. E então, se há muita perturbação, muitas pessoas sem o espírito de Yahushua, porque se mesmo que o falso profeta, o abismo, aparecesse hoje, o próprio dragão, não é motivo para o povo de Yahushua estarem preocupados. Porque ninguém tocará naqueles que hoje estão firmes em Yahushua. E o medo, o amor lança o medo fora. Então, quando nós vimos tantas pessoas fazendo vídeos, programas, mandando as pessoas fugir para o monte e tudo mais, pode ver que muitos desses aí que mandaram as pessoas sair para o monte, algumas até começaram a arrumar as coisas, esses mesmos líderes virtuais estão dizendo que não é preciso mais fugir para o monte, porque ainda falta 3 anos e meio, não é hora ainda. Ué, uma hora os camaradas fazem um programa ao vivo dizendo que tem que fugir, daqui a pouquinho eles mudam de ideia. Porque esse apocalipse que estão pregando não é um apocalipse que está firmado na rocha. O apocalipse está firmado na areia da hipocrisia, não na rocha que é Yahushua. Então veja aqui essa palavra de Jeremias 50, verso 6. Pela Bíblia Viva. Eu gosto muito da Bíblia Viva e sempre vou ler com ela. Mas qualquer irmão que quiser ler, pode ler por qualquer escritura que você tiver em mão, que há, pelo menos a história não vai mudar o foco e o rumo da direção. Então veja aqui no livro da Bíblia Viva, né, capítulo 50, verso 6. Para vocês que estão fazendo as suas roupas, arrumando as suas malas, para ir para o monte, porque o irmão que tem muito conhecimento na internet falou que temos que ir para o monte. Lê a escritura, irmão. Sai fora dessa. Nem o que o irmão Adinho prega, vocês podem ir atrás. Vá lá na escritura direitinho, lê devagarzinho, respeitando vírgula, ponto. A escritura não está errada não, quem está errado somos muitas vezes nós que queremos deturpá-la. Estou me incluindo no meio, porque eu vim desse mundo evangélico e eu fiz muito isso. Muitas vezes eu preguei uma coisa na escritura sem respeitar ponto e vírgula, e você sabe que a falta de uma vírgula, de um ponto, ela leva a mensagem para outro sentido. Então veja o que está escrito aqui no livro de Jeremias 50. Meu povo tem vivido como ovelhas perdidas. Seus pastores deixaram que elas se desviassem e ficassem perdidas pelos montes. Está vendo? Perdidas pelo monte. Quanto mais perdidas ficavam, mais esqueciam de seu antigo curral. Está vendo? Qualquer pessoa que encontrasse uma das minhas ovelhas matava sem dó nem piedade. E ainda diziam: podemos atacar os israelitas à vontade, eles pecaram contra o Criador. A fonte de justiça, a esperança dos antigos israelitas. Perdão. Então, assim, amados, temos que ter muita calma, muita cautela. Tá? Não vá atrás do que o homem está pregando, nem atrás de mim ou de qualquer outra pessoa. Todos têm uma escritura em casa, todos têm uma palavra em casa. A escritura está dizendo bem claro aqui, ó, meu povo tem vivido como ovelhas perdidas e seus pastores deixaram que elas se desviassem e ficassem perdidas pelos montes. Primeiro, como é que alguém pode mandar vocês ir para o monte se ela não guiá-los? As ovelhas têm que ter um guia. Isso é escritural. Então, se alguém manda alguém para o monte, ele tem que guiar essas pessoas para o monte onde está preparado. A grande questão é que nós temos que ficar livre de pecados. Sair do monte, mas do monte de pecados, e não procurar um monte para poder se refugiar. Muitas verdades estão vindo. Tá? Você que hoje se colocou na posição de pregar essa palavra para Yahushua, e você está pensando muito, começa a pregar, começa a falar a verdade. Você não vai ficar livre da perseguição, as pessoas vão te chamar de burro, de macaco, de idiota, vão te chamar de um monte de coisa. Mas isso não é motivo para você não continuar pregando essas verdades. Não tem que fugir para monte, não. Tem que fazer o que Mateus 24 diz. Esse evangelho ou essa verdade, ela será pregada em todo o mundo. E depois virá o fim. Precisamos estar cientes e convictos de que o nosso Salvador Yahushua
mandou o seu Espírito para não nos deixarmos órfãos. Nós não estamos órfãos. Às vezes dá a impressão de que nós estamos órfãos, sozinhos, mas não, nós temos o Espírito de Yahushua conosco. Nós não precisamos e não dependemos de ninguém para fazer aquilo que o Salvador mandou fazer. Ele já está dentro de nós. Podemos nos unir? Podemos nos unir. Vamos nos unir? Vamos. É tão bom e suave que os irmãos vivam em união. Claro. Mas a obra, ela não pode parar se essa união não tiver. A união, ela vem automaticamente, ela vem gradativamente. O Salvador vai mandando um por um. Ele não manda uma porção, uma multidão para ficar peneirando quem é o Salvador. Ele vai mandando devagarzinho. Aí desse devagar vai se formando a multidão. Então a grande questão que nós estamos propondo aqui é que aqueles que estão em Yahushua continuem fazendo um bom trabalho, boa obra. Combata o bom combate. Termine a carreira e guarde fé. Porque nós não podemos um dia ficarmos fortes, outro dia estamos para baixo. Um dia nós estamos firmes, outro dia nós estamos desanimados. Nós temos que ter o espírito de ar na mesma proporção, na justa medida. O que é justa medida? É aquela medida que você usa ela um dia, mas não falta para o outro. Ou não fica transbordando e fica demais. É uma justa medida. O mesmo poder, a mesma força que a Rússia está dando para o irmão Adien aqui hoje, segunda-feira, ele vai dar para mim terça. Eu vou ter ela quarta. A mesma eu vou ter quinta. Sexta-feira eu estou com ela de novo. Aí vem sábado, domingo, volto segundo de novo, na justa medida. Eu nunca vou ficar menos nem mais do que eu estou nessa força que a me dá através do seu Espírito. Ele diz, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Está no livro de Atos, capítulo 1, no ponto parágrafo 8. Eu vou chamar de ponto parágrafo, ou no parágrafo 8, vou chamar de parágrafo, porque o ponto parágrafo vem antes. Vou chamar de parágrafo agora, porque eu falo versículo, irmãos me chamam de religiosos. Se bem que eu não esquento a cabeça. Mas já que chamar de versículo está perturbando alguns que dizem que saiu do sistema, então vou chamar de parágrafo, pelo menos é algo que a gente aprende no português, na língua portuguesa, não é verdade? Então, aqui no capítulo 50, no parágrafo 6, no sexto parágrafo, vou chamar assim, no sexto parágrafo, vou começar a usar esse termo agora, que se alguém falar que estou errado, então, quem estudou a língua portuguesa, então tem que pegar o seu diploma e jogar fora. Então, no sexto parágrafo, diz assim de Jeremias 50, meu povo tem vivido como ovelha perdida. Seus pastores deixaram que elas se desviassem e ficassem perdidas pelos montes. Está acontecendo aí, ó, o monte vocês vão ficar perdidos. Vocês vão ser... E quantos os ricaços, os judeus poderosos, estão preparando bunker nas cavernas e debaixo do subterrâneo, que é mais protegido, ao povo estão mandando fugir para o monte. Você veja que cilada, como eles são malandros, como eles são perversos, e o povo está caindo atrás. Aonde é que vai ter para vocês, povo, aqui do Ocidente, proteção em algum monte? Vai lá para o Rio de Janeiro, sobe no monte daquele lá, vai lá no Morro da Rocinha, vai lá no Morro do Cantagalo, por exemplo, do Alemão, do Macaco, você vai ver se há proteção para você ali. O monte que está falando é de um outro assunto de Daniel, quando aparecer a abominação desoladora. Ele manda aquele que está no campo não voltar para casa pegar coisa nenhuma. É isso que ele fala, e fugir para a Judéia. Agora, aqui no Ocidente, ele nunca mandou gentil fugir para lugar nenhum. Não tem essa pregação, não tem essa profecia para gentios. Aquela é profecia para hebreus. E nós precisamos entender que nós estamos hoje aqui espalhados no mundo todo. Eu hoje conheço a minha verdadeira identidade. Podem botar revólver na minha cara, pode fazer o que quiser, pode me prender, pode fazer o que quiser, mas a minha herança eu não dou a ninguém. O Salvador disse, cuide para que ninguém roube a sua coroa. A minha coroa está comigo e eu não vou dar ela para ninguém, eu não vou perder para ninguém. Eu confesso com a minha boca que Yahushua é meu Salvador e com meus lábios eu creio que Ele é o meu Salvador. E a minha coroa, que é o hebreu, tá? Que é um hebreu que o Salvador ele nos trouxe. Nós somos uma herança de Jacó, somos uma herança de Jacó, de Isaac, de Abraão, Isaac e Jacó. Estamos aqui no Brasil perdidos. E aí nós temos uma identidade que não é nossa, essa identidade é europeia. Nós somos o quê? Brasileiro com língua portuguesa.
E veja que quando falam das nossas origens, eles dizem que nós somos pela nossa cor, nos jogam para a África. Vocês são africanos. Vocês são afrodescendentes. A maior mentira que já inventaram para nós. Para vocês terem uma ideia, os próprios africanos não estão espalhados no mundo todo. Eles estão em alguns cantos somente, sofrendo até hoje, como aqueles que estão no Haiti. Aqueles são os africanos. Porque a profecia de escravidão deles foi diferente da profecia dos hebreus. Os hebreus estariam em todo lugar e teriam uma falsa identidade, que eles não saberiam. Mas os africanos são africanos mesmo. E eles não perderam a identidade, só tiveram a maldição da escravidão. Mas se você olhar para um negro africano, você sabe que ele é da África. Porque ele mesmo sabe, ele não perdeu, mas o negro hebreu perdeu a sua identidade. Tanto perdeu que ele está no Brasil e fala a língua portuguesa. Tem africano que fala a língua portuguesa também? Tem, claro que tem. Mas fala as suas línguas originais lá da África. Nós não, nós só falamos o português. Se não entrarmos num colégio para aprender um inglês, um francês, um alemão, a gente fica só no português e olha lá. É muito importante que nós venhamos entender que nós somos a menina dos olhos de África. E todo aqueles que quiser tocar em nós, estará tocando na mão do Criador. E a Rússia diz, eis que estou convosco hoje e até a consumação do século. Ele nunca vai abandonar aqueles que confessam com a sua boca que a Rússia é o seu Salvador.